parte 2 do vídeo que nós começamos sobre o Brasil republicano, ou a primeira república no Brasil. Vocês podem ver que no nosso primeiro vídeo nós falamos sobre o padrão político e econômico. Se você quer saber mais, você pode voltar lá no nosso antigo vídeo, vai estar aqui postado aqui no nosso canal, vai estar aqui disponível para vocês também nas nossas videoaulas. E nesse vídeo especificamente nós falaremos sobre as revoltas do período republicano. É nesse vídeo também que eu quero que vocês entendam que, assim como eu falei no primeiro vídeo, não havia participação popular efetiva para a manutenção da política, para a participação econômica. A ideia que se tenha de uma manipulação geral, né? A desigualdade social, a pobreza, o medo, o fanatismo religioso, todos vão entrar em pauta quando nós falamos de revoltas republicanas. Então, nós vamos ver, então, a partir de um slide, assim como eu fiz no primeiro, farei também nesse aqui, só que esse eu coloquei os presidentes e as respectivas revoltas que aconteceram nesses governos. Então, que você possa acompanhar com a gente, uma por uma, e que você possa aprender e continuar curtindo. Espero que você entenda uma por uma e como elas são classificadas. O contexto geral é esse mesmo, tá? É de pobreza, de revolta, de desigualdade. Então vamos lá. Aqui então nós vamos falar então, né, como eu comentei com vocês, Brasil republicano, sobre o viés positivista, vai desde 1889 a 1930, e o cenário que essas pessoas enfrentam de desigualdade, de pobreza, de má distribuição de renda, é um fator predominante para tantas revoltas que vão acontecer. Vamos ver elas baseadas em diferentes governos. Vamos começar então pelo governo do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o militar que expulsou, né, a família real daqui e proclamou a república no Brasil. Dentro do governo, nós vimos também, né, que dentro do início aqui ele teve o governo provisório, vimos a Constituição de 91, e a primeira revolta que nós estamos vendo aqui é a revolta da Armada. Está aqui para vocês, o almirante Custódio de Melo. A revolta da Armada, ela vai acontecer devido o Deodoro da Fonseca, ele abriu mais a política, né? Ele fez uma abertura política para a ascensão de algumas camadas sociais chegarem ao poder, chegarem à política, sendo que os militares queriam permanecer com a supremacia. Supremacia, digo, de um posto, de algum lugar de ocupação, de uma imponência e de uma importância dentro da política. É interessante pensar que eles acreditavam também, dentro da lógica, a Marinha, né, que foi a mais afetada nisso, que ela não teria espaço dentro dessa nova política instaurada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O que nós temos, então, é o almirante Saldanha de Gama e o Custódio de Melo, como vocês estão vendo aí. Eles vão reivindicar e eles vão estar contra o governo do Deodoro da Fonseca, e eles vão armar um trâmite todo para que eles pudessem tirar também o governo do Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto foi o próximo, né? Vai ter a primeira revolta da Armada e a segunda, como eu coloquei para vocês aqui na divisão. E eles querem que depor esses governos, e eles querem realmente tomar iniciativa contra eles. É interessante que logo após o governo do Deodoro, né, que vem o Floriano Peixoto, o Deodoro da Fonseca ele se retira, e o vice-presidente só poderia assumir o governo após 2 anos de cumprimento do mandato presidencial. Então, assim que sai o Marechal, entra o Floriano Peixoto. E o Floriano Peixoto falava assim, que não havia necessidade de continuar com essa revolta, com a paralisação, que o governo dele seria diferente. Os militares, então, os almirantes, eles alegaram que no governo do Floriano Peixoto permanecia o mesmo padrão, não tinha mudado nada praticamente. E o Floriano Peixoto já alegava que não, que o padrão do voto indireto, já que era exercido, não se representava a ele. Mas os militares, ainda mesmo eles tendo grandes controvérsias com relação a isso e insatisfações, no dia 13 de setembro de 1893, os navios sobre o poder dessa revolta abriram fogo contra a cidade do Rio de Janeiro. E até março, né, do ano seguinte, os conflitos se desenvolveram com a resposta terrestre. Ou seja, o exército foi convocado para entrar junto e eles conseguirem conter os revoltosos e conseguirem tirar
O Floriano Peixoto resistiu bravamente, ele vai ser conhecido pós essa revolta como Marechal de Ferro, porque ele vai tomar, né, ele vai conseguir conter os revoltosos e vai ser conhecido como o grande defensor da República. Então, essa revolta é uma revolta contra o governo, é uma revolta contra esse padrão governo que estava acontecendo e a favor da manutenção dos militares e principalmente da Marinha. No outro governo que nós vamos ver, do Prudente de Moraes, vai acontecer uma das 3 revoltas mais importantes desse período. Essas revoltas são chamadas de revoltas messiânicas. Revoltas messiânicas pelo fato de as pessoas que viam os padres que são envolvidos nela, tanto Canudos quanto Juazeiro e Contestado, é realizado por padres. E as pessoas viam esses padres tanto por uma questão também de um fanatismo religioso e da desigualdade, da ação que esses líderes religiosos tinham. As pessoas vão ver neles como os Messias. Messias significa enviado. Então, no ideário popular, né, para as pessoas, os padres enviados, tanto na revolta de Canudos, Juazeiro e de Contestado, eram enviados por Deus para livrar dessa miséria, para ajudá-los a se livrarem também dessa imponência que o coronelismo tinha. Então, dentro dessa revolta, nós vamos ter um padre que é chamado de Padre Antônio Conselheiro. O Padre Antônio Conselheiro, ele vai ser muito influente na sua cidade e ele vai chegar num arraial chamado de Belo Monte. Esse arraial de Belo Monte, sob a liderança de Antônio Conselheiro, né, do ano de 1893, ele vai chegar a ter 14 mil pessoas pela proporção, porque o Antônio Conselheiro ele conseguia promover, né, essa igualdade, ele conseguia promover essa redistribuição de renda entre as pessoas. Só que isso, de fato, ameaçava o poder dos coronéis. Isso, de fato, ameaçava a estrutura política da República. Sendo que, quando chega a um nível desse, o Canudos então passa a ser considerado um risco, né, para as elites da Primeira República. O que acontece é que vão acontecer 4 expedições. Das 4 expedições que vão ser mobilizadas pelo Exército Brasileiro para destruir Canudos, apenas na 4ª é que realmente vai destruir todo o arraial de Canudos e vai colocar fogo nas casas. Tem até um filme que vai retratar um pouco sobre isso. A questão aqui que nós temos que enfatizar é que isso permanece como um ideário, isso permanece como uma prerrogativa para tantas outras revoltas e tantos outros movimentos, até porque as pessoas passam a se dar conta da miséria em que elas estavam e o final, né, como eu falei para vocês, Canudos arrasada, queimada, e tantas pessoas que foram mortas, prisioneiros que foram degolados, permanece como um ideário, permanece como algo que as pessoas viram que poderiam mudar. Mas, de fato, Canudos, então, né, que era chamado de Antigo Belo Monte, era um arraial que era chamado de Belo Monte, o Antônio Conselheiro, ele chega, ele consegue trazer uma estrutura, ele consegue trazer uma conscientização a essas pessoas, então. Isso ocorre, né, no governo de Prudente de Moraes, aqui no nosso próximo governo, que é o governo do Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, ele vai promover na capital, né, que era o Rio de Janeiro, um projeto de urbanização e saneamento do Rio de Janeiro. Isso era chamado de Bota Abaixo. Esse Bota Abaixo, ele é simbolizado e ele é garantido pela questão de uma nova estruturação do Rio de Janeiro e da quebra de cortiços também, até porque a população que vivia na parte baixa do Rio de Janeiro, eles precisam se reagrupar, eles precisam estar procurando outros lugares para morar, até porque onde também eles iam passar a questão do saneamento básico, da estrutura urbana e social do Rio de Janeiro, precisava-se de um remanejamento ali. O que vai acontecer é que durante esse período, né, se nós vamos pegar um padrão de Idade Média, um padrão mundial, ainda há uma proliferação, mesmo que pequena, da peste bubônica e da varíola, que também foi uma das grandes pandemias, né, que teve no mundo, e também tem uma doença que está repercutindo muito, que é chamada de febre amarela. O que acontece é que o Oswaldo Cruz, que era o ministro da Saúde nesse momento, ele vai instituir uma vacinação obrigatória
a todos os habitantes, não só do Rio de Janeiro, no caso, né, mas era uma vacinação obrigatória que todos deveriam tomar contra a peste bubônica, contra a varíola, contra a febre amarela. E esses agentes de saúde, eles chegavam nesses aglomerados, nesse contexto em que as pessoas estavam descontentes com o governo e foram expulsas das suas casas, e vacinavam essas pessoas sem antes conscientizar as pessoas com relação à vacinação. O que se entende pela revolta da vacina é que as pessoas percebiam que elas estavam sendo oprimidas, se eu posso dizer assim, elas estavam sendo ofendidas no seu direito e elas se revoltavam contra os agentes de saúde, até que o exército entra em cena e começa a vacinar. Acho que a grande questão aqui é a comunicação. A grande questão aqui é a repercussão que isso dá devido a uma falta de entendimento das pessoas com relação àquilo que estava fazendo. Então, a revolta da vacina acontece no Rio de Janeiro e é devido a uma vacinação obrigatória que estava acontecendo naquele local ali, que era também extremamente imprudente, né, se eu posso dizer isso. As questões sanitárias e a expulsão dessas pessoas não dizia a respeito com relação à falta de informação que elas tinham e tudo. Ao todo, a gente tem a morte de 30 pessoas, né, que se envolveram nesse conflito e que, de alguma forma, também estava insatisfeita com relação à vacinação. Nós vamos ver que agora no governo do Hermes da Fonseca, no governo de Hermes da Fonseca vai acontecer, né, havia uma crise já instaurada entre Minas Gerais e São Paulo, que era representada pela política do café com leite, e durante o governo dele vai acontecer a revolta da Chibata e a revolta de Juazeiro. A revolta de Juazeiro, como eu havia falado com vocês, ela é uma revolta que ela é considerada revolta messiânica. Eu vou começar por ela primeiro, porque ela está dentro de um mesmo padrão da revolta de Canudos, pela questão de ser da intervenção de um padre. E o nome desse padre, ele era Padre Antônio Cícero. A revolta de Juazeiro, ela vai acontecer no Ceará. E o cenário é o mesmo, de desigualdade, de tristeza, de má distribuição de renda. E eles viam o Padre Antônio Cícero como essa pessoa que poderia ajudá-los a se livrarem disso. É claro que isso vai de contra, né? As ações do Padre Antônio Cícero também vão de contra as ações dos coronéis, dos governadores e desses prefeitos locais, dos presidentes de província. E a repercussão dela chega em Alagoas, Pernambuco, chega até a Bahia. Mas é interessante que dentro disso, né, os pequenos produtores rurais, as pessoas que entravam junto, né, a população mais humilde que estavam junto com o Padre Antônio Cícero, eles clamavam pela mudança. Enfim, a revolta de Juazeiro, ela vai ser uma revolta também de caráter popular e de caráter messiânico também, que vai proporcionar isso. Agora nós vamos falar da revolta da Chibata. A revolta da Chibata ela vai acontecer também entre os marinheiros. Os marinheiros, né, o João Cândido, ele era negro. E o João Cândido, ele vai ser um dos precursores dessa revolta, até pelo fato que ocorreu com ele. Durante a revolta da Chibata, nós temos um cenário em que os marinheiros, eles recebiam castigos físicos pela desobediência, recebiam os castigos físicos pela falta de obediência, obediência e instrução que eles tinham também. E esses castigos físicos, muitas das vezes, eles passavam dos limites, se assim eu posso dizer. A gente vai entender que o Marcelino Rodrigues Menezes, ele foi punido com 250 chibatadas. E o João Cândido, ele, que era o líder dessa revolta, ele pede algo que é muito plausível. Ele pede que cesse os castigos físicos, ele cesse com essas punições que até então eram tidas como legais. Ele pede também o aumento de salário, a melhoria da condição de trabalho. Então, liderados pelo João Cândido, eles vão ameaçar entrar no Rio de Janeiro. Vão ser duramente reprimidos. O fim da revolta vai terminar com o fuzilamento de alguns deles. E as exigências que eles tinham, né, foram atendidas com relação ao fim dos castigos físicos, porque era prudente que isso acontecesse também, mas pela repercussão que teve. Não foi bem visto pelo governo
e eles receberam esses castigos para representar também aquilo que eles sentiam com relação a isso. Vamos ter que também no governo do Venceslau Braz a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, gente, ela é a terceira que está dentro daquele padrão que nós falamos sobre as revoltas messiânicas. Então nós falamos da revolta de Canudos, falamos da revolta de Juazeiro, e nós também temos a revolta do Contestado. Contestado significa entre estados. Esses dois estados eram Santa Catarina e o Paraná. E aconteciam porque o governo queria passar uma ferrovia ali, até pelo viés da ordem do progresso, e eles tiravam, desapropriavam as pessoas das suas casas para que essa ferrovia pudesse passar. O que acontece que não havia uma justiça com relação à desapropriação dessas pessoas. Não havia uma justiça com relação à malha ferroviária que passava, onde passava, não havia um acordo. E liderados pelo padre José Maria, eles vão se revoltar, então, contra o governo e as ações do governo do Venceslau Braz para que cessasse isso e para que ou mudasse ou que eles realmente franqueassem esses 15 quilômetros de ferrovia que eles queriam passar ali. Só que a questão é que durante essa revolta realmente eles vão começar ali uma guerra civil, Eles vão se opor ferozmente ao governo e as pessoas entrando dentro disso, as pessoas dentro do viés de repressão, junto com o José Maria, eles vão começar então a matar esses trabalhadores, essas pessoas que revoltavam, até que vai ser enviado ali a Guarda Nacional, o Exército também, ele vai ser convocado para acabar com essa revolta. Nós temos em torno então de 10 mil pessoas que morrem durante essa revolta. E dentro dessa revolta vai ficar esse mesmo viés, de insatisfação popular diante daquilo que o governo fazia sem um acordo entre eles. É dentro do governo do Venceslau Braz também que acontece a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 18, e o Brasil participa durante a Primeira Guerra Mundial com médicos e medicamentos, e o que vai acontecer mesmo, essa questão da substituição das importações e do foco que o Brasil passa a ter num viés externo, provoca que, para os brasileiros, um movimento de operários que acontece em São Paulo, que é conhecido como a Greve Geral de 1917, em que esses trabalhadores eles saem para reivindicar os seus direitos diante de um contexto de crise, diante de um contexto de tantas necessidades. Os operários também saem para se manifestarem. É interessante pensar que a Greve Geral de 1917 vai ter repercussões até depois do governo do Getúlio Vargas, que vai trazer ali, logo após a consolidação da CLT e de outros benefícios para esses trabalhadores. Mas é uma revolta que tem em si, dentro de si, direitos, tem reivindicações que são plausíveis à questão deles, aquilo que eles queriam. Então, o Venceslau Braz também passa por essa do contestado. Passamos agora pelo governo do Epitácio Pessoa, em que nós vamos ver o tenentismo. Tenentismo vai acontecer na década de 20, e o tenentismo ele tem como característica, ele tem como uma ideia, principal, assim como desde o início, no final do governo do segundo reinado de Dom Pedro II, aqui também os militares, nesse caso aqui, os tenentes, eles procuram uma maior conscientização, porque não havia nem entre o governo e o exército uma boa distribuição de direitos, de benefícios, de salários. Então, o tenentismo a primeira fase do tenentismo vai acontecer com uma revolta que é chamada de revolta de 18 do Forte. Vai acontecer no Rio de Janeiro, ali na praia de Copacabana. A revolta do 18 Forte vai ser composta por 17 militares e um civil. Esses 17 militares eles queriam ir até a sede do governo de Epitácio Pessoa e tirar ele de lá. A ideia era promover também, entre eles, um ajuntamento, algo que não acontece de imediato, não acontece essa aliança de imediato para uma revolta de proporções maiores, sendo esses 17 militares e um civil
eles vão ser então reprimidos, né? Eles vão ser mortos para que venham conter isso. Aí vai vir dentro do governo do Arthur Bernardes, logo após, a segunda fase do tenentismo, é chamada de Coluna Prestes. A Coluna Prestes já é essa união de militares que propunha, dentro de tantos fatores, um principal, trazer a conscientização das pessoas com relação ao governo. E como a proposta era muito válida, eles deveriam andar pelo Brasil inteiro fazendo isso. Então, juntam-se duas colunas, que era a gaúcha e a paulista, para promover essa conscientização das pessoas ao longo do país. Eles vão caminhar aproximadamente 22 mil quilômetros ao redor do Brasil inteiro, em que eles vão promover essa conscientização. E acredita-se, né, alguns oradores acreditam que essa questão, nem armado eles iam, para que não fosse visto também como algo impossível, e muitas pessoas se juntavam a eles durante essa passeata dele. Então, de 22 a 25 mil quilômetros que eles andaram pelo Brasil, eles vão trazer essa conscientização. Fato é que no final da revolta, né, no final desse movimento de conscientização da Coluna Prestes, muitos deles serão exilados do país, né, eles serão expulsos do país, e muitos deles vão para Bolívia, e eles vão voltar logo depois que vai acabar o governo, mas vai ser uma grande inspiração para o final da política da Primeira República com o governo do Washington Luiz, em que aumenta muito a oposição do governo e que o país ainda passa por uma crise, que era a crise de 1929, que vocês vão ver em outro vídeo. E há o problema também dessa política do café com leite. E dentro dessa política, para a gente tratar e finalizar aqui então, a gente entende que a política do café com leite está comprometida. E na eleição que há em 1930, dentro da crise econômica, do avanço desses problemas sociais, do problema da economia e da política também durante a Primeira República, o Júlio Prestes vai se candidatar com o Washington Luiz, né, para que ele chegue, né, ao poder. E o Júlio Prestes ele era paulista, sendo que quem deveria chegar ao poder era o Antônio Carlos. O que acontece que vai acontecer, então, vai se formar uma aliança liberal entre o Rio Grande do Sul, a Paraíba e Minas Gerais. E eles vão lançar como candidato Getúlio Vargas, que percebe que quem havia ganhado era o Júlio Prestes, e ele coloca a boca no trombone para falar desses abusos e dessas fraudes eleitorais que aconteciam, sendo que ele vai iniciar em 1930 um governo provisório, até que se resolvesse essa questão. De fato, essa questão não se resolve, né? Até porque o Getúlio Vargas permanece de 1930 a 45. Mas esse é um tema para a nossa próxima aula. E o que acontece aqui, segundo alguns historiadores, é um golpe de Estado que Getúlio Vargas dá para ele assumir o poder, até pela crise também que estava acontecendo na indústria do café com leite. Para outros, é mais uma revolução. Mas isso fica cenas para o nosso próximo capítulo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam ter visto. Na aula longa, né? Eu procurei fazer um breve resumo. Não pretendi, através dessa aula, esgotar o assunto, porque é muita coisa e eu deveria também fazer uma de cada um. Então, eu procurei fazer um apanhado geral de cada uma dessas revoltas. Eu espero que você tenha entendido, espero que seja muito válido para você nesse momento, né, de estudos, e que você possa continuar aí acompanhando nossas videoaulas e curtindo aqui. Tá? Muito obrigado pela sua companhia nesse tempo. Até a próxima.